Estamos na área novamente, meus queridões. Já gravando, tá? Depois não esquece de ir lá no chat colocar aquele presente lá para você. Lindão, show? E aí nós estamos falando do sentido convencional da corrente elétrica. E eu disse no finalzinho da aula que esse movimento aqui é o movimento de elétrons. Perfeito? É um movimento de elétrons. Simon, o que foi convencionado como sentido da corrente? Há muito tempo atrás, a física não entendia essa questão ainda de positivo e negativo, portadores de carga. Então, a primeira classificação que a gente tem com relação à eletricidade é o que ficou conhecido como o fluido elétrico. O que é o fluido elétrico? Era algo, né? Viu um raio no céu, ó, o fluido elétrico. E esse fluido ficou convencionado como algo positivo há muito tempo atrás. De certa forma, então, o fluido elétrico representa para a gente esse movimento chamado corrente elétrica. E se essa corrente elétrica fosse algo positivo, ela sempre iria para o menor potencial, ou seja, de mais para menos. Lindões, esse sentido de mais para menos, o mesmo sentido do campo elétrico, é um sentido convencional, ok? Ficou definido pela física há muito tempo atrás que a corrente elétrica simbolizaria esse movimento positivo de cargas elétricas. Ô Simon, mas não é isso que acontece aqui. Aqui não é isso que acontece mesmo, não. Mas imagina uma solução iônica que você já estudou lá em química. Está lá na lâmpada fluorescente, por exemplo, né? Está aí. Solução iônica. Que pode acontecer tanto em líquido quanto em gás. No momento em que você conectar essa solução iônica aqui a um polo positivo e a um polo negativo, os íons que estão aqui dentro vão começar a se movimentar. Você concorda comigo? Olha lá. Íons Sim. mais, íons menos, íons menos, íons mais. E nesse momento eu sei que vai rolar aqui um fluxo duplo de cargas. As cargas positivas vão buscar lá na direita o menor potencial e as cargas negativas vão buscar aqui para a esquerda, ok? O maior potencial. Então, nesse sentido, você definiria a corrente elétrica de onde para onde? Então, entenda que esse sentido convencional da corrente, para nós, é só para resolver exercício mesmo, porque matematicamente ou até fisicamente não faz sentido nenhum. O fluxo de cargas ir para lá ou vir para cá não importa, só me importa o fluxo de cargas, ok? Seria uma Se eu for... corrente alternada? Não. Aqui eu tenho uma corrente iônica que eu vou explicar para você agorinha, ok? Então, o sentido, Paulo, convencional da corrente é só para que, ao bater um olho no exercício, ficasse padronizado, que não importa se eu tenho um fio ou uma solução, a corrente elétrica, esse fluxo de cargas, que eu repito, não importa se vai para lá ou se vem para cá, o importante é o elétron se movimentar. Por isso eu vou explicar esse conceito que o Paulo perguntou aqui para mim, que é muito importante. No próximo quadrinho eu já falo para você. O que importa é o fluxo acontecer. Essa máquina Simon, precisa de energia elétrica. Não importa se esse elétron está girando para um lado ou está girando para o outro. Não importa se a corrente for convencionada indo para lá ou vindo para cá. O que importa é que haja corrente. Com corrente, a máquina funciona. Então, devido ao fato de que há muito tempo atrás a física convencionou essa eletricidade, essa quantidade, como algo positivo, deixou-se assim. Então, para nós, de mais para menos será o sentido convencional da corrente elétrica. Ah, então seria aqui, Simon, de mais para menos? Isso aí. De mais para menos
representa o sentido dessa grandeza que a gente está chamando de I. O que é I, Simon? I é a corrente elétrica, que a gente vai definir daqui a pouco para você como intensidade da corrente elétrica. Então, nesse fio, os elétrons estão até vindo para a esquerda, mas a corrente, por convenção, a favor do campo. Aqui tem íons para lá e íons para cá, mas a corrente, por convenção, está indo para a direita. Muda alguma coisa no exercício? Não, não muda. Para nós simboliza apenas um sentido padrão para a gente trabalhar na questão, no exercício. Fala, Emerson. Que eu ia te falar, acho que você explicou, e você falou o seguinte, que o sentido da corrente elétrica é em direção ao polo positivo do gerador? Os elétrons aqui estão indo para o Isso, polo positivo. Esse é o sentido real exato. de movimento dos elétrons, mas a corrente é Sim, convencionada de mais para menos, ok? Isso vai nos ajudar muito a ok. resolver circuito elétrico lá na frente, porque tem umas regrinhas, né, de encontrar resistência equivalente e tudo mais, e isso só vai ser possível porque a física padronizou um sentido. E desta forma, grave, corrente elétrica é de mais para menos. Só isso. Tá? Não fica, mas o elétron a gente sabe que vem para cá, ó, aí é muito difícil. Não, você sabe para onde o elétron vai, você sabe para onde os íons vai, mas não importa. Na hora de resolver a questão, na hora de fazer exercício, se liga naquilo que ele está perguntando. Porque na questão, ele pode perguntar para você o sentido de movimento dos elétrons, aí ele está falando real. Mas ele pode falar o sentido da corrente elétrica, aí ele está falando convencional. Fica ligado com isso. Se ele está perguntando elétron ou corrente, porque para nós é uma coisa diferente. Felizmente ou infelizmente, eu, pela experiência que eu tenho com o circuito elétrico, acho felizmente, você vai entender já já, né, ao longo do nosso curso, mas existe um sentido convencional para ela. Tudo bem? Existe um sentido convencional, que é sempre de positivo para negativo. Positivo para negativo. Exemplo. Vou mostrar duas questões aqui para você, dois exemplozinhos aqui. Não questão em si de vestibular, não, mas é porque não dá para completar aqui no quadrinho. Pode apagar? Ok. Para geral aí, 3, 2, 1. En- Foi-se? Então, feito. Tem um exercício que vocês vão fazer, nós vamos fazer juntos lá na frente, de um anel metálico que tem um elétron nesse anel se movimentando aqui no sentido horário, conforme mostra aqui. Esse é um exercício importante porque ele vai perguntar para você sobre o campo magnético gerado pelo movimento desse elétron. E existe uma lei na física que diz que corrente elétrica gera magnetismo. A gente vai aprender isso ainda. E para descobrir como é o campo magnético aqui nesse anel, você precisa de uma regrinha chamada regra da mão direita. Foi lembrando aí na cabecinha, né? Só que para conseguir isso, você precisa de corrente elétrica. A regra da mão direita nos dá campo magnético a partir da corrente elétrica. E muita gente vem aplicar aqui e, ao perguntar qual é o sentido da corrente elétrica, o carinha olha aqui e fala horário. Por que horário? Porque o elétron está girando aqui no sentido horário e o elétron é o movimento da corrente elétrica. Eita! E aí o cara esquece o princípio fundamental da corrente elétrica, que corrente elétrica é convencional, não é real. Corrente elétrica é contra o movimento dos elétrons. Se o elétron está indo para a direita, a corrente elétrica convencional, por convenção,
está indo para a esquerda. Isso significa que nesse problema aqui, se o elétron tem esse sentido, a corrente tem esse. E aí, em vermelho, a corrente está no sentido anti-horário, e o elétron, ou os elétrons, né, porque é mais de um, estão no sentido horário. Corrente para um lado, elétron para o outro. É isso que eu peço para você não deixar bugar na sua cabeça. Só se lembrar, a corrente representa para nós como se fosse um movimento positivo de cargas elétricas. Por isso, ela é sempre contrária ao movimento dos elétrons. Perfeito? Então, só um probleminha aí para fixar na sua cabecinha. Show? Só para você fixar essa questão de sentido real e sentido convencional. Para finalizar, hein? 2 tópicos importantes. Tipos de corrente. Ok? Temos, com relação ao sentido da nossa corrente, a corrente contínua, também chamada como CC, né? E a corrente alternada, também chamada de CA. No inglês, AC/DC, uma banda muito boa, por sinal, não é isso? Então nós temos aqui, meu amado, uma máquina que a gente vai ligar a uma DDP. E qual é a diferença da corrente contínua e da corrente alternada? Engraçado que muitos alunos aqui confundem o conceito contínua com constante e alternada com variável. A galera acha que contínua é a corrente de um valor só e alternada é a que muda de valor, mas não tem nada a ver com valor. A contínua e a alternada está relacionado com o sentido. Vai ser totalmente explicado na última matéria que a gente vai ver no ano. Felizmente ou infelizmente. Mas o que é a corrente contínua? É aquela que tem apenas um sentido, ok? Um único sentido. Vamos anotar aqui embaixo. Único sentido. Como assim, Simon? É aquela corrente que sempre sai de mais e vai para menos. Oh, mas toda corrente sai de mais e vai para menos. Aham, mas ela vai se manter, nesse caso aqui, no sentido horário, conforme eu estou desenhando. Simon, por quê? Porque quem está gerando essa corrente é um gerador padrão. O que é um gerador padrão? É um gerador químico de potencial específico. Aquele que tem definido o potencial positivo e o potencial negativo sempre. O único sentido vai se dar porque esse polo é sempre positivo e esse polo é sempre negativo. Quem é que me dá um dispositivo com polo constante, com polo padrão? As pilhas e baterias. Você já comprou pilha e bateria na sua vida? Viu lá que tem um lado que é mais, um lado que é menos, e aquilo nunca muda. É aquilo ali sempre. Se você ligar aquela pilha, não importa a forma, ela sempre vai ter o polo positivo e o polo negativo bem específicos ou especificados. Então, isso vai acontecer em pilhas e baterias. O que significa isso? É aquele gerador que também me dá uma geração contínua em seus polos. Tá, Simon? Mas aonde eu vou ter a geração alternada? Alguém pode me dizer? Sentido alternado.
Aonde eu vou ter o sentido alternado, moçada? Aqui, ó, a minha corrente elétrica, ora está indo, ora está voltando. Ora está indo, ora está voltando. Eita! Quem sabe me dizer aonde eu tenho um sentido alternado? Qual o gerador que me dá isso aí? É chamado gerador de indução. Alguém sabe me dizer aonde mora o gerador de indução? Aonde que tem gerador de indução? E aonde teria corrente alternada aí? No dia a dia, das coisas que você conhece? Corrente contínua, você já sabe, né? Só em coisas ligadas em pilhas e baterias. Você pode falar o controle remoto da minha casa, né? Meu aparelho celular tem uma bateria dentro dele com polo positivo e negativo específico, né? Que não muda, constante. Então eu tenho corrente contínua. Aonde eu tenho corrente alternada? Que você olha para aquele fio e fala assim, Ah, naquele fio ali, a parada está indo e voltando. Aonde eu tenho corrente se alternada? todos os aparelhos que têm pilhas e baterias são contínua, o Todos. resto que só o resto é tudo alternada. Seria, por exemplo, vamos lá, a máquina de lavar Muito bem. entraria onde? Alternado? Alternada? Alternado? Tudo que não é ligado por um gerador químico, pilhas e baterias, vai ser alternado. Aonde Beleza. eu tenho um gerador de indução? Nas usinas. Nas usinas. Nós vamos relembrar aqui no finalzinho, lá em magnetismo, preciso compor muita coisa na cabeça de vocês, mas para vocês lembrarem que o gerador de indução, ele é composto por um ímã e uma espira é ali dentro. Né, quando eu libero as comportas, a água desce na usina hidrelétrica, por exemplo, gira a turbina, a espira gira ali dentro e vai rolar ali uma variação de fluxo magnético. E Faraday nos ensinou que as variações no fluxo magnético induzem corrente elétrica. Por que a corrente é induzida? Porque a voltagem é induzida por uma variação de fluxo que ora é crescente, ora é decrescente. O que significa isso, então? No gerador de indução, eu vou ter uma DDP, que lá é chamada de força eletromotriz, né, que é variável. Então, o polo desse gerador de indução fica mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, fazendo com que as energias, a corrente elétrica que vem da usina, aonde ela está? Nos fios de alta tensão. Aonde ela chega? No relógio da sua casa. Para onde? Para os equipamentos da sua casa, através das fiações elétricas que tem na sua casa. Aquilo ali, tudo, meu irmão, é uma corrente alternada. O que significa isso? Os elétrons, então, não vão por um caminho e voltam para o outro. Os elétrons vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Numa frequência brasileira de aproximadamente 50/60 Hz. O que é isso, Simon? São 50 ou 60 vai e vem por segundo de elétrons. Eu digo para você que o elétron nem chega aí a lugar nenhum, não. Ele simplesmente se move no fio, num movimento oscilatório de vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, muito rápido. Ok? Então, é isso que vai acontecer na corrente alternada, no sentido alternado. E por isso que eu falei com Paulo, né, e falei com vocês anteriormente, o sentido para o aparelho elétrico não faz sentido. A única coisa que a gente precisa compreender é a questão de que, se há corrente, o aparelho pode funcionar. É isso, ok? Então, tenho que falar para você que existe sim dois tipos de corrente. A corrente que tem um único sentido, você já sabe aonde você tem ela, e o resto. Todo o resto é uma corrente dita alternada. No fio, eu vou ter vai e vem. Por quê? Porque eu não tenho isso aqui, ó, polo positivo e negativo definidos. Eu tenho polos que alternam, porque o meu gerador não é químico, ok? É um gerador de indução. É diferenciado, é diferente. Esses são os dois tipos de corrente quanto ao movimento, ok? Tem mais coisa para a gente ver ainda quanto ao movimento. Esses são os dois tipos.
Ficou claro, padrinho? Tem equipamentos que só funcionam sob corrente contínua. Tem equipamento que só funciona sob corrente alternada. Por isso existe o alternador. O que o alternador faz? Transforma AC em DC, DC em AC, né? Contínua em alternada e alternada em contínua. É isso que o alternador faz. Tem no carro. Tem no carro o alternador. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, tá bom? Podemos apagar? Você já vai vendo aí que a sua vida faz muito sentido, eletricamente falando. Carregador de celular mesmo tem esse padrão incrível, né, de alternância. Você liga o carregador na tomada, que entra nele corrente alternada. Ao ligar nesse carregador, eu tenho corrente alternada. Perfeito? Que tem que carregar uma bateria que vai funcionar sob corrente contínua. Então tem que haver, essa alternância, né? E o carregador vai fazer isso. Perfeito? Entra alternada, sai contínua. Pode apagar? Sim. Sim, sim. Para fechar, perguntinha, né? Se você é de Manhuaçu, já foi lá, teve lá. Em frente a Máximo Pão, antiga Casa do Pão, tem uma faixa de pedestres. Se eu virasse para você e pedisse para você calcular para mim o fluxo de carros que passam lá, como você faria? Como você faria para calcular o fluxo de carros que passam em frente à Casa do Pão, lá em Manhuaçu? Ou o fluxo de carros que passa em frente à sua casa? Como que você faz? Não entendi. Teria que ter um aparelho para medição? Imagina, você vai ser contratado pelo IBGE. Sim. Para falar para eles o fluxo de carros que passa na sua rua, que eles querem fazer essa medição. Como é que você vai medir isso? Esse fluxo seria o número de carros, seria a velocidade com que eles passam? Fluxo de carros, número de carros. Só que uma pergunta que vocês fariam para mim, a Bárbara já me respondeu aqui, está corretíssima, né? Seria, Simon, mas o IBGE quer saber o fluxo de carros na minha rua por dia, por mês, por semana, por hora? Entende que fluxo é uma grandeza por tempo? A velocidade média de um carro é um fluxo, ΔS por ΔT. Então, todo fluxo, e eu falo isso para você porque às vezes você chega no Enem e tem umas perguntas lá que o conceito de vida nos ajuda a responder, e o conceito de fluxo já me ajudou a responder um monte de questão, inclusive em biologia. O que é fluxo? Quantidade de alguma coisa por tempo, por um determinado tempo. Certíssima, Bárbara, quando disse quantos carros passam em um determinado tempo. Então, se a corrente elétrica é um fluxo de cargas elétricas, está mais do que tranquilo chamar a intensidade da corrente elétrica como a quantidade das cargas elétricas que estão passando naquele fio por um determinado tempo.
E essa já é a primeira da nossa parte 2 do nosso estudo, aonde que vai representar a quantidade de carga elétrica, né, dada em Coulomb. E o nosso T é o intervalo de tempo em segundos, unidade do sistema internacional. O que sobrou então para nosso I, que é a corrente elétrica ou intensidade da corrente elétrica? Coulomb por segundo. Que em homenagem ao cientista que estudou isso aí, chamado de Ampère, azão, nome próprio, né? É o carinha que tem crase no nome. Não é todo mundo que tem isso aí. Ampère, ok? Francês. A gente vai chamar de ampère, ampere, amperes, né? 1 ampere, 2 ampere, ou 2 amperes, 3 amperes, 10 amperes. Essa é a unidade da corrente elétrica, que representa para a gente justamente um número, um fluxo. E se você prestar bem atenção, aqui dentro da quantidade de carga, tem um número. Afinal de contas, a gente escreveu há um tempinho atrás quiné. Então é óbvio que dentro dessa quantidade de carga tem o número de portadores de carga. Por isso a equação da intensidade da corrente elétrica também é escrita assim em alguns livros. No lugar de Q, da carga N vezes E. Também a gente pode escrever dessa forma. E olha que legal, é um conceito que, se o cara te der a carga e o tempo, você pode achar a corrente. Se ele te der o número de portadores de carga também, né? Você pode achar a corrente. Mas o cara pode vir te dar a corrente e o tempo que ela está passando naquele condutor e pedir para você encontrar o número de cargas elétricas. Também é interessante, né? Então nós temos aqui corrente em função de N, que é o número de portadores de carga. Lindo. Vou deixar aqui para você, quase no finalzinho do nosso tempo, vou deixar aqui para você uma dica, ok? Para quando você tiver a corrente iônica. Saiba onde eu tenho a corrente iônica? Na solução iônica, que a gente viu no quadro anterior. Você lembra que na solução iônica você vai ter íons positivos para um lado e íons negativos para o outro? Significa então que você vai ter um fluxo de cargas para um lado e um fluxo de cargas para o outro. Não dê a bobeira de falar que a corrente elétrica resultante vai ser zero. Não faça isso, né? Imagina, viro para você e peço para você contar o fluxo de carros que passam por hora na sua rua, aí você vira para mim e fala assim, ah, deu zero, porque passou 50 carros para a direita em 1 hora e passou 50 carros para a esquerda em 1 hora na minha rua. Então o fluxo deu zero. Pelo amor de Deus, passou 50 para um lado e 50 para o outro, passaram 100 carros. Então o fluxo, quando eu tenho um movimento duplo, é duplo. Na corrente iônica, que você tem N portadores positivos e N portadores negativos, e acredite em mim, são de igual quantidade. Se o cara virar para você e falar assim, ah, numa solução iônica ou numa lâmpada fluorescente, observa-se a presença de 10 elevado a 20 íons positivos. Já anota lá no caderninho, 10 elevado a 20 íons negativos também. Que eu tenho para um lado, tem para o outro, porque ele está inicialmente neutro. E aí ele liga essa lâmpada fluorescente na tomada, na DDP, imediatamente o que vai acontecer? Um fluxo de íons positivos, um fluxo de íons negativos. Qual vai ser a corrente total? A soma dos dois. Por isso a gente escreve assim, ó, para a corrente iônica, a corrente total vai ser 2 vezes. Olha lá que maravilhoso.
NE por T. Porque você tem um número de portadores positivos e negativos em igual quantidade, você multiplica por 2. Se o cara falar para você que a corrente de íons positivos, se ele for além, né? Não, nota-se a corrente dos íons positivos, 2 ampere. A corrente dos íons negativos é 2 ampere também. Qual é a corrente total? 2 mais 2, 4 ampere. Porque a corrente total é a soma da corrente de coisas positivas e da corrente de coisas negativas. Ok? Então, é assim que vai funcionar quando a corrente for iônica, meu queridão. Printou? Deu certinho aí? Fala comigo. Difícil a matéria? Deu para pegar direitinho? Deu ou não deu? Deu para entender a matéria, Tídio? Lindões, muito boa noite para vocês. Obrigado pela ideia, pela participação, tá? Convido vocês sempre a participar ainda mais, porque daqui para frente vai ser, né, vai ficando só mais interessante. E na prática, né, Daniel, com os exercícios aí, nós vamos aprofundar ainda mais o nosso conceito. Hoje, relativamente muito simples, né? Todo o conceito teórico e agora o conceito prático de corrente elétrica. Falta um beicinho que a gente vai finalizar na aula de semana que vem junto com exercícios, tá bom? Beijo, boa noite, boa semana, bom fim de noite, bom fim de semana para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Show? Ok. Paulão, 5-0, hein? Em nome de Jesus. Os caras sofrem demais, né, velho? Misericórdia. Tem que aproveitar.